Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos encerrar aqui o nosso estudo de uma função polinomial de segundo grau, analisando o sinal desta função. Para tanto, recordemos a definição desta função. Uma função quadrática ou uma função polinomial de segundo grau é uma função que vai dos reais aos reais, dada pela seguinte expressão: f de x é a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c, onde a, b e c são números reais quaisquer, com a condição de que a é diferente de zero. As raízes dessa função, se existirem, são dadas pelo seguinte método. Calculamos primeiro o discriminante por meio da expressão b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e finalmente as raízes pela expressão menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Iniciemos com o seguinte exemplo. Para a função f de x igual a x² menos 2x menos 8, temos que seus coeficientes são do termo quadrático a igual a 1, do termo linear b igual a menos 2 e do termo independente c igual a menos 8. Como queremos analisar o sinal dessa função, devemos antes de mais nada esboçar o gráfico da mesma. Assim, vamos inicialmente determinar as raízes dessa função, caso elas existam. Em primeiro lugar, calculamos o discriminante associado a essa função. Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 8, esse discriminante é igual a 36, um número positivo. Logo, essa função tem duas raízes reais distintas, dadas pela expressão x é igual a menos 2, mais ou menos raiz de 36 sobre 2 vezes 1, que nos leva às raízes x1 igual a 4, x2 igual a menos 2. Antes de construirmos efetivamente o gráfico dessa função, vamos analisar o comportamento dessa função para alguns valores particulares. Assim, escolhendo x igual a menos 3 e substituindo-se tal valor para x na expressão da função quadrática, encontramos que a imagem associada a x igual a menos 3 é 7, um número positivo. Para o valor menos 1 entre as duas raízes da função, que são menos 2 e 4, vemos que a imagem que essa função associa ao valor x igual a menos 1 é y igual a menos 5, um número negativo. Já para x igual a 5, vemos que esta imagem é novamente o valor 7, um número positivo. Assim, percebemos que para um valor antes da primeira raiz, menos 2, a função assume valores positivos. Para um valor escolhido entre as duas raízes, a imagem da função é negativa. E após a segunda raiz, esta imagem se torna novamente positiva. Observamos que, como o coeficiente do termo quadrático é positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. Suas raízes são menos 2 e 4. E notamos que, à esquerda da raiz menos 2, a função devolve valores positivos. Para qualquer valor de x tomado entre as duas raízes, menos 2 e 4, essa função terá uma imagem negativa, portanto o gráfico se situa abaixo do eixo x. Já para valores à direita da segunda raiz, x igual a 4, o gráfico da função está acima do eixo x, o que representa o fato de que as imagens são positivas. Assim, podemos escrever que se x for menor do que menos 2, esta função tem imagem positiva. Para x entre menos 2 e 4, a imagem da função é negativa. E para x maior do que 4, a imagem da função é positiva. Este é o chamado sinal da função quadrática. Vejamos agora o que acontece com uma nova função quadrática definida pela sentença x² mais 6x mais 9. Para esta função, os coeficientes são a igual a 1, b igual a 6, c igual a 9. O discriminante associado a esta função, neste caso agora, é igual a 0, o que implica que esta função terá duas raízes reais e iguais, exatamente dadas pelos valores x1 e x2 igual a menos 3. Mais uma vez, vamos fazer a seguinte análise. Escolhemos um valor anterior às raízes, no caso, x igual a menos 4. Neste caso, a imagem da função é igual a 1, um número positivo. Para um outro valor posterior à raiz, por exemplo, x igual a 1, observamos que a imagem da função é 16, um número também positivo. Como as duas raízes dessa função são iguais, o gráfico da função é ainda uma parábola com concavidade voltada para cima, mas que apenas tangencia o eixo x em x igual a menos 3. Assim, observamos que todo o gráfico da função, exceto em x igual a menos 3, está acima do eixo x, de maneira que podemos escrever que se x é menor do que menos 3, a imagem da função é maior do que 0,
E se x é maior do que menos 3, a imagem da função também é maior do que zero. A única exceção é exatamente a raiz, x igual a menos 3, tal que a imagem da função é igual a zero. Um terceiro e último caso envolvendo uma função cujo gráfico tem concavidade voltada para cima é a seguinte. Dada a função f de x igual a x² menos 2x mais 8, vemos que os coeficientes que a caracterizam são a igual a 1, b igual a menos 2 e c igual a 8. Calculando-se o discriminante associado a essa função, encontramos o valor menos 28, um número negativo. Isto implica que tal função não terá raízes reais. Aqui é interessante observar o seguinte fato. Qualquer que seja o valor de x substituído na lei da função, produzirá uma imagem positiva. Assim, se x for igual a menos 3, a imagem associada a essa função, por essa função é 23, um número positivo. Se x for igual a 4, teremos como resultado y igual a 16, também um número positivo. Lembremos que tal função não tem raízes reais, ou seja, o gráfico é uma parábola com concavidade voltada para cima, já que o coeficiente do termo quadrático é positivo, mas o fato de essa função não ter raízes reais significa que o gráfico da mesma não tangencia ou intersecta o eixo x. E poderemos escrever que, para todo x número real, nesse caso a função f de x é estritamente positiva. Tais comportamentos também se verificam quando temos uma função quadrática cujo gráfico é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Por exemplo, para essa função menos x² mais 4x mais 5, temos que esta função tem duas raízes reais distintas e seu gráfico é dado por esta parábola, concavidade voltada para baixo, com raízes menos 1 e 5. Notamos que, para x menor do que menos 1, a imagem da função é negativa. Para qualquer valor de x entre as raízes menos 1 e 5, a imagem da função é positiva. E para qualquer valor de x tomado à direita de 5, ou seja, maior do que 5, a imagem da função volta a ser negativa. Já esta função f de x igual a menos x² menos 4x menos 4 é tal que ela possui duas raízes reais iguais, e ambas são iguais a menos 2. Novamente, o coeficiente do termo quadrático negativo implica que a orientação da parábola será para baixo. Neste caso, como as duas raízes são idênticas, o gráfico da função é uma parábola que tangencia o eixo x em x igual a menos 2. E assim podemos escrever que se x for menor do que menos 2, a imagem da função é negativa, e também para x maior do que menos 2, a imagem também é negativa. A única exceção no domínio é x igual a menos 2, que produz a imagem igual a zero. E, finalmente, para a função quadrática f de x igual a menos x² mais 4x menos 8, verificamos que tal função não tem raízes reais. O gráfico de tal função é uma parábola com concavidade voltada para baixo, e pelo fato de ela não possuir raízes reais, o gráfico sequer tangencia o eixo x. Assim, para qualquer valor de x real que seja substituído na lei da função, teremos que a imagem dessa função é estritamente negativa, ou ainda, para todo x. Nos reais, f de x é menor do que zero. Vejamos algumas aplicações desta análise do sinal de uma função quadrática. Consideremos uma função real definida pela sentença f de x é raiz quadrada de menos 3x² mais x menos 7, dividido por 2x² mais 5x menos 3. Queremos determinar o domínio dessa função. Lembrando que domínio é o maior conjunto numérico para o qual essa função está bem definida. Como tal função depende de um quociente de duas funções quadráticas e ainda da raiz da mesma, para garantir que tal função exista, o argumento da raiz deve ser um número maior ou igual a zero. Assim, para que tal função exista, ela deve satisfazer a seguinte desigualdade: menos 3x² mais x menos 7 sobre 2x² mais 5x menos 3 tem que ser maior ou igual a zero. O que faremos em seguida é analisar separadamente o sinal de cada uma das funções que compõem tal expressão, começando pela função que representa o numerador de tal expressão. A função g de x é igual a menos 3x² mais x menos 7. Para analisarmos o sinal dessa função, devemos, antes de mais nada, determinarmos as raízes dessa função, caso existam.
E nesse caso, nós verificamos que o discriminante associado a essa função é negativo, portanto, tal função não tem raízes reais. Como a função g não tem raízes reais e a parábola tem concavidade voltada para baixo, notamos que esta função, para qualquer valor de x real, assume valores estritamente negativos. Já a segunda função, que representa o denominador dessa expressão, h de x igual a 2x² mais 5x menos 3, é tal que ela tem duas raízes reais distintas, menos 3 e meio. Assim, o seu gráfico é uma parábola com concavidade voltada para cima, com raízes menos 3 e meio. E assim, vemos que, para x menor do que menos 3, tal função assume valores positivos. Para x entre menos 3 e meio, a função assume valores negativos. E para x maior do que meio, ela volta a assumir valores positivos. Podemos sintetizar todas essas informações no chamado quadro de sinais. Nesse quadro, temos uma tabela em que, na primeira linha, temos a função g, o comportamento ou sinal da função g. Na segunda linha, o comportamento ou sinal da função h. E na terceira linha, vamos analisar o comportamento do quociente g sobre h. Lembrando que tal tabela é dividida em regiões pelas raízes das funções em ordem crescente. Como a função g não tem raízes reais, mas a função h tem duas raízes menos 3,5, as mesmas são colocadas em ordem crescente. Assim, vemos que, pelo fato da função g não ter raízes reais, ela sempre terá valor negativo, já que se trata de uma função quadrática com coeficiente do termo quadrático negativo e, portanto, a parábola com orientação voltada para baixo. A função h, por sua vez, tem as raízes menos 3,5. Antes de menos 3, ela tem sinal positivo, ou a imagem da função é positiva. Entre as raízes menos 3,5, ela tem sinal negativo, ou a imagem é menor do que zero, e para x maior do que meio, a imagem dessa função volta a ser positiva. Combinando esses sinais, utilizando a regra dos sinais, vemos que o quociente g sobre h na primeira região é negativa, na segunda região, entre menos 3,5, é positiva, e na terceira região, à direita de meio, ela volta a ser negativa. Assim, para que tal função esteja bem definida, devemos tomar a região entre menos 3,5, que garante que esse quociente é positivo. Assim, o domínio dessa função é exatamente a região onde este quociente é positivo, ou seja, entre menos 3,5. Entretanto, não podemos considerar as raízes menos 3,5, pois ambas vão anular o denominador. Assim, escrevemos que o domínio dessa função é o conjunto de números x reais, tais que x está entre menos 3,5, ou menos 3 menor do que x menor do que meio. Uma outra situação é a seguinte: em uma fábrica, o custo de produção de x objetos é dada pela função c de x igual a menos x² mais 41x mais 32. Sabendo que cada objeto é vendido por 10 unidades monetárias, determine o menor número de objetos a serem produzidos de modo que essa fábrica tenha lucro. Temos então as seguintes funções. C de x é o custo da produção de x unidades desse produto e é dada pela função quadrática c de x igual a menos x² mais 41x mais 32. Já a receita obtida com a venda desses x produtos é dada por 10 vezes x, já que cada produto será vendido por 10 unidades monetárias. O lucro associado a essa operação, então, é a receita menos o custo, ou seja, neste caso, o lucro obtido com a venda de x unidades desse objeto ou desse produto é dada pela função quadrática x² menos 31 vezes x menos 32. Queremos então determinar para qual valor de x o lucro desta empresa será positivo. Devemos então analisar o sinal desta função quadrática para determinar em que situação esta empresa terá lucro. Em primeiro lugar, então, determinamos as raízes desta função quadrática. Lembrando que o coeficiente do termo quadrático é igual a 1, do termo linear é menos 31 e do termo independente menos 32. Calculando seu discriminante pela expressão menos 31 elevado ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 32, encontramos que esse discriminante é igual a 1089. Assim, esta função terá duas raízes reais distintas, menos 1 e 32. Observamos então que o gráfico dessa função é uma parábola com concavidade voltada para cima com raízes menos 1 e 32.
Observamos que o sinal dessa função é tal que para x menor do que menos 1, a imagem da função é positiva. Para x entre menos 1 e 32, a imagem da função é negativa. E para x maior do que 32, a imagem dessa função é positiva. No contexto do problema, não faz sentido falar na produção de menos 1 objetos. Assim, para que tal empresa tenha lucro ou que a função lucro seja positiva, ela deve produzir no mínimo 32 unidades e, a partir de 32 unidades, o lucro será positivo. Assim, para ter lucro, tal empresa tem que produzir mais do que 32 unidades desse produto. E com este exemplo, terminamos o nosso estudo de função polinomial de segundo grau. Partiremos agora para uma função exponencial, tema do nosso próximo encontro. Um forte abraço a todos, boa sorte e até lá.